Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje o assunto ainda é sobre crimes financeiros. Vamos tratar especificamente do assunto lavagem de dinheiro. É um assunto muito interessante também para os profissionais da área da economia, do direito, da administração, da contabilidade ou demais áreas que gostam do assunto. Bem, lavagem de dinheiro, como vocês sabem, de acordo com as publicações que já foram feitas nos jornais, pode envolver alguma igreja, independente se você é católico, protestante, ou evangélico, sei lá, a tua origem religiosa. Infelizmente, há registros de situações como essa em que igrejas são utilizadas como forma de lavar dinheiro aqui no Brasil e também no exterior. Por quê? Porque estas instituições religiosas, elas movimentam milhões. Vejam que há cerca de 1 ano e meio atrás, reportagens sobre a Igreja Católica, sobre o Vaticano, foram publicadas, porque o Vaticano tem banco. Geralmente as igrejas, ou quando não tem seu próprio banco, movimentam esses milhões, obviamente, em instituições financeiras, ou fora delas. O fato é que movimentam milhões, independente se movimentam em banco ou não. E muitas das vezes o objetivo em se constituir uma igreja de fachada é mera sonegação de impostos e abrigar recursos de procedência duvidosa com o objetivo único de enriquecimento ilícito. Então é possível se enriquecer no Brasil de forma ilícita através da constituição de uma igreja? A resposta é sim. Olhem só, quantas organizações religiosas existem no Brasil? Mais de 55 mil organizações religiosas. Há situações em que a igreja ela não existe fisicamente, ela existe apenas no papel. Então alguém criou uma igreja no papel para justificar a origem dos recursos, porém, nas investigações, isto é detectado e é considerado um ato criminoso. Por que há muitas formas de abertura de igrejas? Porque existe na legislação brasileira a imunidade tributária. Olhem que no artigo 150 da Constituição Federal está prevista essa imunidade tributária. E esta isenção é sobre o patrimônio que essas igrejas constituem. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. Quando você compra um patrimônio acima de R$ 440 mil e depois vende, por exemplo, por R$ 600 mil, você tem que pagar pelo ganho de capital que você obteve. A igreja não. Então ela não paga sobre o patrimônio. E elas são tão interessantes de serem constituídas desse jeitinho aqui, como templo de fachada. Então você constitui uma igreja simplesmente para justificar a origem dos seus recursos, se tiver alguma movimentação atípica na conta bancária. Eu tenho uma igreja. Então é o famoso templo de fachada, ou você cria uma igreja fantasma só no documento, como alguns já fizeram no Brasil. Então a investigação por parte do Ministério Público tem que levar em consideração essas possibilidades. Sobre essa isenção tributária ocorre também sobre, além do patrimônio, também sobre a renda e sobre os serviços prestados por essas igrejas. Portanto, elas não são tributadas ao oferir renda nem ao prestar serviços. Eu acho que deveriam ser tributadas sim. Mas como vocês podem perceber, no Congresso Nacional há vários representantes dessas igrejas, é óbvio que eles vão brigar para que isso não aconteça. Há uma possibilidade também de se lavar dinheiro através das empresas de fachada, com o simples objetivo de receber recursos de empresas reais. Então vamos sair um pouquinho agora das igrejas e vamos entrar
na outra possibilidade de lavagem de dinheiro através da criação de uma empresa de fachada. Agora não é igreja de fachada, é empresa de fachada. E através dessa empresa remete-se dinheiro ao exterior por doleiros. Geralmente os doleiros eles articulam toda essa operação para criar empresas fantasmas e viabilizar a remessa de recursos ao exterior. Essas empresas são constituídas por um pequeno espaço de tempo. Abro a empresa hoje, daqui a 3 meses eu fecho, simplesmente para fazer essas movimentações, e depois a igreja não é empresa fechada, justamente com o objetivo de desviar a atenção da fiscalização. E também há, nos relatos feitos pelos promotores do Ministério Público, investigações da Polícia Federal, também publicações jornalísticas, o uso de empresas devedoras do fisco estadual. Então, ao invés de eles abrirem uma empresa de fachada, eles trabalham com empresas já autuadas, estão lá totalmente enroladas com o fisco em relação aos recursos improcedentes, e vamos colocar mais recursos improcedentes nelas. Tá? É uma forma de você lavar dinheiro e praticamente jogar uma cortina de fumaça em toda essa operação. Há uma outra forma de lavagem de dinheiro através de distribuição de lucros e dividendos, obtidos de forma ilícita. Como ocorre esse processo? Através da fraude contábil. Tá? Então, vejam, vamos voltar um pouquinho para organizar nossas ideias. Lavagem de dinheiro através de igrejas de fachada, lavagem de dinheiro através de empresas de fachada e agora lavagem de dinheiro através da fraude contábil. Então, o que significa isso? Que você vai inflar o teu resultado contábil. Geralmente quem faz isso são diretores em empresas, muitas vezes sem o conhecimento do controlador. Então eles vão maquiar o balanço com o objetivo de receber lucros e dividendos através de um balanço inflado. E uma outra situação de possibilidade de lavagem de dinheiro ocorre em relação às obras de arte, porque as obras de arte elas podem ser transportadas facilmente. Então você sai daqui do Brasil com uma tela enrolada num canudo, você acha que os fiscais da alfândega têm conhecimento técnico suficiente para avaliar aquela obra que está dentro do canudo de forma tão fácil? Não. Então a arte é portátil e ultrapassa fronteiras. Isso é fato. Vejam que, de acordo com o COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, as galerias não costumam informar as informações sobre os leilões de artes realizados. Olha, entre 1998 e 2001 foram apenas 13 comunicações. Em 2011, apenas 3 comunicações. Em 2012, melhorou um pouquinho, 19 informações ao COAF. E em 2013, 24 informações. Somem-se todas as galerias do Brasil e vejam quantas comunicam ao COAF sobre essas participações em leilões para a aquisição de obras de arte. Dos 7.000 dealers no Brasil, apenas 10 estão registrados no COAF. Então, de acordo com o juiz Fausto de Santos, é necessário criar um órgão de classe para transformar essas informações em informações correntes. Há, entre os agravantes, a ausência de fiscalização técnica nas alfândegas, como eu acabei de explicar. E um outro problema, as galerias internacionais geralmente oferecem o depósito. Então você sai daqui com a tela, leva para uma galeria nos Estados Unidos, em Londres, e deposita lá a tela, ela fica guardadinha lá. Então isso dificulta o alcance pela justiça brasileira, e essas galerias de depósito aceitam pagamento de terceiros. Então geralmente quem paga por esse depósito é uma empresa offshore, não é o cara que está saindo daqui com a obra de arte. Então isso vai dificultar também o rastreamento por parte dos investigadores. Essas galerias aceitam pagamentos de empresas offshore. E
há necessidade de fazer uma regulamentação e cadeia de domínio para que possamos rastrear para onde estão indo essas obras de arte, né? Quem são efetivamente os donos. É o que nós chamamos de cadeia de domínio. As obras de arte acima de R$ 5.000 devem ser declaradas no imposto de renda. Há, de acordo com as galerias, um mecanismo de negociação que funciona da seguinte forma. Elas possuem, cada obra tem que ter atestado de autenticidade de origem, tem que ter a declaração de propriedade. Então você vai participar de um leilão, você vai questionar a questão do atestado de autenticidade, declaração de propriedade. Vai ser emitida uma nota fiscal e os dados da obra estarão disponíveis na internet. Então você vai participar de um leilão ou vai entrar na internet e dar uma olhadinha nas obras de arte. E os leiloeiros, eles informam o valor realmente na internet do lote que está sendo apresentado aos participantes do leilão. E é claro que há um universo muito pequeno, né, de colecionadores. Então vamos supor, alguém rouba uma transportadora de valores, pega a parte do dinheiro para comprar obra de arte. Esse cara, ele não faz parte do universo de colecionadores. Então chega lá no leilão, participante novo. Opa, isso abre um precedente aí duvidoso. E geralmente as galerias, elas solicitam garantias bancárias. Tá? Então não adianta você chegar com dinheiro sem a garantia bancária, que você vai ter dificuldade de participar do leilão. Então há um procedimento aí relativamente bem ordenado que dificulta o processo. Mas olhem só, quem já foram os vitimados nesse assunto sobre obras de arte? Juan Carlos Ramírez Abadia, vocês conhecem o Faces? O Ramírez Abadia, ele tinha uma infinidade de relógios de grife. Tá? Então aqui, o relógio em si é uma arte, né? Dependendo do tipo de relógio, ele é uma arte. O cara tinha 1000 relógios de grife. E o Renato Duque, que foi aí acusado no caso do Petrolão, de acordo com a busca e apreensão da Polícia Federal, ele tinha 131 obras de arte em sua casa. Não chegaram a fazer uma avaliação se eram obras de fato valorizadas no mercado internacional, mas ele era um colecionador. O Alberto Youssef também, o doleiro. E olhem só, o caso do Edemácio de Ferreira, 12.000 peças encontradas, se eu não me engano, em sua mansão no Morumbi. Então eu vou terminar essa exposição sobre lavagem de dinheiro através das igrejas, empresas fantasmas e obras de arte. E vou preparar no próximo vídeo sobre sonegação fiscal, lavagem de dinheiro através da sonegação fiscal. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.